Boa tarde, irmãos queridos. Deus abençoe a todos. Boa tarde, irmão Robson, Pedro Sampaio, Tereza Cristina, a Sueli Gutierrez, demais irmãos que ao longo desse estudo aí vão estar nos assistindo. Deus abençoe a todos os irmãos. E boa tarde, irmãos queridos. Deus abençoe a todos. Irmão Rogério. Aí, o irmão cortou o som lá. Tereza Cristina, a Sueli Gutierrez. Boa tarde, irmão Rogério. Boa tarde, irmão. Desculpa, eu estava fechando o som aqui, irmão, da sala externa, tá? Imagina, fique à vontade. Irmão Marcílio? Vamos fazer uma oração, irmão Rogério? Ah, perdão, não, é que sumiu o som, imaginei que de repente o irmão não estivesse aí. Não, estou aqui sim. Estava abrindo as Bíblias aqui online. A Paula Shirlene, boa tarde, irmã, bom sábado. Vamos orar? O irmão ora, quer que eu ore? Irmão Marcílio, estamos só nós dois na sala interna? Sim. Ah, ok. Irmão Marcílio? Oi. Perdão, irmão, eu não sei, o irmão Fabiano vai orar? Quem vai orar? O irmão Fabiano aqui não está no estudo, não. Ele não deve estar online, não. Ah, ok. A sala já está aberta, né? Os irmãos já estão nos ouvindo. Exatamente. Vamos orar? O irmão ora ou quer que eu ore? Não, irmão Marcílio, por favor, fique à vontade, pode orar. Amém. Bondoso Pai, misericordioso Deus, que dos altos céus nos assiste, com imenso regozijo, Senhor, que estamos diante do Senhor para iniciarmos mais um passo nessa jornada em direção à nossa santificação, ao nosso caminho com o Senhor. Obrigado, meu Pai, por dar-nos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Todos esses irmãos que já estão na sala, os irmãos que um dia vão assistir esse estudo também, meu Pai, a oportunidade de chegar com uma porção da Tua Palavra até o coração desses queridos irmãos que vão nos assistir um dia, esses que estão na sala também, o meu irmão Rogério Buzzi, que o Senhor o conduza com a sua singular sabedoria, meu Pai. Dá entendimento a ele e toda a mansidão do Teu Filho para podermos abordar esses assuntos que são relevantes a nós nesse dia de hoje. Obrigado por nos conceder essa oportunidade de, nesse momento, nos reunirmos e trazer a todos os irmãos aqui para que nós possamos mais uma vez nos encontrar com todos eles e dividir um pouco da nossa
na nossa vida espiritual com eles, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por todos nós, nos protegendo, nos guardando e nos guiando. Dá toda a sorte, meu Pai, eu desejo a todos os meus irmãos toda a sorte de sabedoria e entendimento, porque somente dessa forma nós conseguimos compreender as coisas que estão planejadas e escritas e determinadas pelo Senhor. Nós oramos ao Senhor e pedimos para que seja feita a tua vontade aqui, como é no teu reino, meu Pai. Então, assim seja. Obrigado por tudo. Agradeço em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom sábado a todos os amados irmãos e irmãs. Lembrem-se que nós, nesse exato momento em que abrimos a palavra de Deus, estamos também compondo a maior igreja que o universo conhece. Não se esqueçam nunca, amados irmãos e irmãs, que anjos de Deus, os mundos não caídos, todos esses, eles se rendem, ao Senhor no dia de sábado, eles louvam e, obviamente, têm um encontro com Deus neste santo dia. E assim é que a gente compõe a maior igreja do universo. Não a maior igreja da Terra, mas a maior igreja do universo. O título de hoje é Setembro, uma trombeta de Deus. Por que gostaríamos de continuar o tema que iniciamos da outra vez? Nós temos visto, assim, bastante coisa, muita conjectura em relação a setembro, muita coisa que deve ser considerada com cuidado. E eu não sei, irmão Marcílio, se o irmão Marcílio gostaria de compartilhar, ou pelo menos iniciar comentando alguma coisa sobre o que falamos antes, enfim, irmão Marcílio. Posso sim. Posso sim. Eu vou montar esse estudo, Rogério, e podemos apresentar aos irmãos, mas meus irmãos, é o seguinte, um fato que está diante de nós, e nós não podemos de forma nenhuma, sendo a igreja que somos, que o irmão Rogério mencionou aí, a maior de todas, ficarmos, como que podemos falar, observar tudo isso e não nos colocarmos, nos posicionarmos exatamente da forma como devemos. Meus irmãos, esse período agora, 22, 23, 24 de setembro, o que tem de tão importante nisto? Para nós que estamos com as mensagens do fim, com as profecias, com a verdade presente. Nós devemos considerar o seguinte: nesse tempo específico que estão abordando, exatamente datas precisas, assim, 23, 24 de setembro, o que vai acontecer exatamente nesses dias? São fatos que nós devemos considerar. A visita do Papa, aonde esse Papa vai estar? Ele vai estar nos Estados Unidos, que nós sabemos que os Estados Unidos é o carneiro da profecia de Daniel. Os Estados Unidos, ele é coadjuvante nessa história. Ele não é o protagonista principal, mas ele é coadjuvante nessa história. Ele faz parte, ele está inserido dentro do contexto do fim. E quem está indo lá, vamos se dizer, entre aspas, o protagonista, ele está pisando naquela terra ali. Então, alguma coisa vai acontecer. Esse é um fato. Ele vai estar lá, dia 22, dia 23 e dia 24 de setembro. Mediante isso,
existem outras situações que estão ocorrendo nesse dia, anunciadas, e todo mundo está falando sobre isso, que são o quê? As catástrofes que caíram exatamente nesse dia. Que catástrofes são essas? Terremotos e asteroide. Esses dois eventos, eles estão diretamente ligados ao mar. Eles estão diretamente ligados ao mar. Se houver um terremoto, aonde a região onde está descrita para acontecer, vai haver um maremoto. E se houver a queda de um asteroide, vai haver um maremoto também. Então, esses dois eventos eles estão ligados com o mar. E nós sabemos que os terremotos eles estão sendo anunciados por um físico e por outros cientistas que estudam isso aí, mas mais precisamente por um físico norte-americano, ele é descendente de japonês, que é o Michio Kaku. Bom, então está sendo anunciado nesse tempo agora a ida do Papa nos Estados Unidos, que a gente sabe que ele tem um encontro da igreja dele em Filadélfia, que é um encontro que acontece de 2 em 2 anos, e ele vai lá estabelecer, ele vai lá formalizar esse encontro, que é o Dia da Família, e ele tem encontro de Estado com o Barack Obama. E ele tem um encontro no Congresso americano. E a gente sabe nesses dias que vão ocorrer esses eventos. E eu orando para saber exatamente o que é que vai acontecer de fato com tudo isso, eu acabei sendo despertado para ir para a Bíblia e achar exatamente esse tempo agora. Obviamente que eu não terminei o estudo ainda, eu fiz um comentário com o Rogério antes, mostrei para ele. Então, esses eventos aí, eles estão em Apocalipse 13 e ele está em Daniel 2:7. E nós vamos, não sei se o próximo estudo na segunda-feira ou na quarta-feira, porque segunda-feira o Rogério não vai estar. O Rogério vai ter uma entrevista exatamente às 9 horas da noite, então provavelmente o próximo estudo nosso é quarta-feira. Então na quarta-feira, provavelmente a gente vai abordar esse assunto. E nós vamos na Bíblia ver isso aí. O que de fato, eu comentei com o Rogério, que é real para nós, que é muito evidente para nós, e nós não podemos deixar de olhar para isso, é o seguinte: o papado, ele trabalha com farsa. Esse papa ele é uma farsa, porque o papa emérito, o 7º rei, não é ele. O 7º rei é Bento XVI. Então, ele é uma farsa. E o mundo não sabe disso. Mesmo ele não usando anel, mesmo ele não podendo usar o sapato vermelho, mesmo ele não podendo usar os aposentos reais de rei no Vaticano, não podendo usar algumas vestes de rei do Vaticano, ele é papa. E o mundo acha que ele é papa. E ele está a serviço de Satanás, exatamente cumprindo todas as determinações que Satanás coloca. Então, alguma coisa de estranho está acontecendo entre os eventos anunciados na data que ele está nos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer? O mundo, não sabe disso.
está chamando muito mais atenção às catástrofes. Nós que estamos ligados diretamente aos ensinos bíblicos, voltados para Cristo, do que exatamente a população do mundo. Porque a população do mundo, se ela ouvir uma matéria dessa, ela realmente não acredita nisso, e vira as costas e segue embora para frente. E como é que pode os irmãos estar fazendo tanto alarde com isso? O que tem de evidente em tudo isso? É evidente que isso está sendo feito para desviar a atenção do que realmente esse Papa vai fazer nos Estados Unidos. Que é nada mais, nada menos que conseguir a permissão para poder fazer guerra contra os santos. Aonde é que está isso? Eu vou colocar a passagem para você aí na sala, para vocês verem exatamente onde é que está isso na Bíblia. E, obviamente, nós vamos terminar, nós vamos dar sequência no estudo que o Rogério vai fazer para nós. Eu estou abrindo aqui a Bíblia. Eu vou colocar para vocês a página. Prestem bastante atenção, irmãos, porque é um negócio impressionante. Eu li isso uma centena de vezes, desde que eu estou estudando essas passagens, e é um fato, quando o Senhor nos mostra as coisas, aí nós temos exatamente entendimento disso. Vai para lá e lê. Eu li, vai para Daniel, eu preciso ler porque ele vai me mostrar exatamente onde estão essas passagens. Então, irmãos, Apocalipse 13. Presta atenção. Apocalipse 13, versículo 7, está escrito: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Meus irmãos, preste bastante atenção. As leis existem para permitir a ação das pessoas no mundo, ou então impedir. Por que até agora esse papado não saiu em perseguição aos santos? Porque ele não tem a permissão. Obviamente que nós estudamos várias vezes, inclusive muitos irmãos que estão na sala comigo, que me conhecem, que a gente se conheceu através de outros encontros, nós sabemos, eu já estudei isso várias vezes e sempre ouvi tudo que foi lhe permitido fazer guerra contra os santos, essa permissão só vinha de Deus. Mas é fato que ele está indo para lá pegar uma permissão. Pegar uma permissão da nação que ele derrubou, que ele impõe o que é que ele vai fazer. Porque, na verdade, nem a nação americana sabe exatamente o que vai ser feito, que caminho que vai tomar, a não ser que ele diga. E quem é essa pessoa, esse Francisco? Ele é o representante dos jesuítas. É ele que ele está à frente de uma força dentro da igreja católica, e ele é representante de uma força de pessoas que, junto com ele, são donos do mundo. Se não for exatamente tudo, se não for o Vaticano o dono de tudo. Porque ele, com tramas e com farsas, ele engana a todos. Não está escrito em Apocalipse que as pessoas iam se embebedar do seu sangue, que iam ficar grogue, que iam ficar... Por que isso? Ele envolve as pessoas de uma certa forma para poder tomar poder. Esse é
a contrafação do demônio. Essa é a força espiritual de Satanás, o engano. Ele engana todos. O Satanás, ele quer o quê? Ele quer o poder de tudo. Ele tem os representantes na Terra, são essas pessoas. Então, nessa passagem aqui, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. O que ele está indo pegar nos Estados Unidos? Essa permissão, porque enquanto não houver uma lei que permita que se guarde domingo, ele não pode fazer nada. Quando se surgir essa lei, é exatamente nesse tempo que ele vai começar a perseguição aos santos. Ele precisa de uma permissão. Que permissão é essa? O decreto dominical. Ele vai permitir quem? Vai perseguir quem? Os santos. São só os santos, são só os servos, são só os profetas que guardam as leis de Deus, que guardam o sábado. Então, irmãos, para finalizar, exatamente o que está acontecendo nesse tempo é exatamente isso. E não se assustem se nada de acontecer do que está sendo anunciado. Por quê? Porque ele trabalha com uma cortina de fumaça, ele precisa desviar a atenção nossa. E aonde é que está esse burburinho, esse fala-fala? Exatamente no meio cristão. Para quê? Para chamar a nossa atenção. Porque ele vai exatamente dar um passo muito poderoso contra nós. E ele precisa se esconder disso. Ele precisa esconder isso de nós. Só que aos santos, aos servos de Deus, Deus nos mostraria a seu tempo tudo. Então nós sabemos o que ele vai fazer lá. Ele vai pegar a permissão que está escrita em Apocalipse 13:7, e tem o resto dessas passagens, desses passos deles, que está em Daniel. E nós vamos ler, e Deus vai nos mostrar, e nós vamos mostrar para os irmãos. Irmão Rogério, é com você. Obrigado, irmão Marcílio. Amados irmãos, eu gostaria de abrir esse estudo com um texto que está no livro de 2 Timóteo 3, versículo 15. 2 Timóteo 3, versículo 15. O texto bíblico apresenta o seguinte: que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É uma época, irmãos, que já falamos aqui um pouco, e pelo que o irmão Marcílio também acaba de colocar, é uma época, irmãos, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus como nunca. É uma época em que nós precisamos conhecer, mas conhecê-la profundamente. Veja que aqui é dito sobre Timóteo que desde a meninice ele sabia as Sagradas Escrituras. Não diz aqui que ele conhecia, diz que ele sabia. Ou seja, ele realmente tinha um conhecimento profundo. O saber é não apenas o conhecimento, mas é o conhecimento aplicado. E nós precisamos hoje, como pessoas que se preparam, ter um profundo conhecimento. O irmão Marcílio mencionou rapidamente aí sobre a questão do Papa, né, que ele não é Papa, e eu estou reestudando Apocalipse 17, tendo em ponto um ícone que talvez tivesse ficado despercebido de nós, que está relatado no livro de João, no capítulo 4, quando você cruza a profecia de Apocalipse 17 com João 4, existe uma coisa curiosa ali, que talvez explique a dificuldade em alguns aspectos da profecia de Apocalipse 17. Quando nós vemos, por exemplo, João 4, existe um momento, não é o estudo de hoje, apenas quero que os irmãos pensem nisso. No versículo 18, é dito: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Nós sabemos, por exemplo, que aqui há uma ligação profunda com Apocalipse 17,
Mas é curioso que ele diz, o que tens agora não é teu marido. Ele está dizendo para a mulher prostituta, ele está dizendo para a igreja, né? Então, é curioso que a profecia indicava que chegaria um tempo que um dos papas não seria de fato o marido da igreja. E pode ser que deva se reestudar esse assunto à luz do que conhecemos hoje, onde de fato alguém se apresenta como marido, mas não é marido da igreja de fato, né? É apenas uma coisa para se pensar. O estudo de hoje, ele inicia de fato com base no livro de Josué, e é o foco desse estudo. No livro de Josué, no capítulo 23, a partir do versículo 6, é dito: esforçai-vos, pois, muito, esforçai-vos por muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Duas lições bases aqui ficam para nós. Está sendo dito aqui que é para se esforçar, e se esforçar muito, para fazer e guardar tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. A questão aqui da lei de Moisés, acima de tudo, é a lei dos 10 mandamentos da lei de Deus em primeiro lugar, e obviamente, né? A partir do momento que nós, de fato, entendemos que as leis estão em vigor, nós entendemos também que elas passam a ser um muro de proteção para o povo de Deus. Esse muro de proteção para o povo de Deus, ele, obviamente, protege principalmente o seu povo em todas as questões, para que não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O desvio para a esquerda é quando, por exemplo, o diabo vem para você e diz assim, domingo, e você diz, não, é sábado. O diabo insiste, não, é domingo, e você diz sábado. Quando o diabo percebe que ele não vai conseguir te derrubar, tentando desviar você para a esquerda, ele vai tentar desviar você para a direita, né? Que é você ir além daquilo que Deus pediu. Os fariseus, por exemplo, eles ensinavam que no dia de sábado não se poderia dar mais que 1000 passos. Por isso, quando Jesus cura um homem e diz, toma teu leito e vai para tua casa, esse homem coloca o leito embaixo do braço e está indo para casa, os fariseus param ele. Quem foi que te falou para fazer isso? Por quê? Porque era proibido carregar peso no sábado. Esse homem havia sido paralítico por mais de 40 anos, por mais de 38 anos, e quando ele recebe a cura, finalmente, é dito para ele que ele não podia levar o leito. Imaginem a preocupação que os fariseus tinham. O homem havia acabado de ser curado, era um presente maravilhoso de Deus, eles estavam preocupados, né, com se ele estava ou não carregando o leito no dia de sábado. Eles iam além disso. Por isso Jesus diz, vocês invalidam o mandamento de Deus, colocando no seu lugar tradições que são ensinos de homens, né? Obviamente, essa é uma realidade hoje, né, que nós encontramos principalmente no papado, né, que tem realmente invalidado a lei de Deus e colocado no lugar as tradições da igreja, que a igreja defende arduamente. Agora, a questão aqui, né, é que nós, se realmente nos mantivermos firmes, Deus vai nos orientar, Deus vai nos guiar, mas mesmo em profecia nós temos que nos cuidar para não nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, né? Irmãos, quando nós saímos do terreno seguro que Deus nos dá, nós vamos ficar ao sabor do vento. E eu gostaria não de questionar setembro, não quero questionar setembro. Como disse o Marcílio, eu acredito realmente que muita coisa pode acontecer em setembro, pode, mas a pergunta é essa mesma, setembro é uma trombeta de Deus? E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no livro de Amós agora, no capítulo 3, Amós, capítulo 3,
E vamos procurar ser o que Deus espera de nós, especialistas na palavra de Deus. Se não pudermos conhecer as coisas profundas de Deus, pelo menos vamos tentar, vamos buscar e vamos prestar atenção no que Deus nos diz através da sua palavra. O maior erro que se comete hoje é não prestar atenção. Quando a gente vê uma discussão teológica sobre qualquer tema, trindade, divindade, sábado, a gente vê muita frivolidade. A gente vê que as pessoas pegam textos fora do seu contexto, pegam textos da Bíblia que nem conhecem e citam simplesmente como se aquilo estivesse dizendo azul quando está dizendo branco. Dizem que diz preto quando está dizendo, na verdade, branco. Por falta de cuidado, por falta do Espírito de Deus, por falta de estudar profundamente as coisas de Deus. Deus espera do seu povo oração, estudo e dedicação. E ele merece isso, né? E tem o direito de pedir isso do seu povo. Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8, né? Amós, capítulo 3, versículos 7 em primeiro lugar, depois vamos ler o 8, diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o texto diz claramente que ele não fará nada sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se nós olharmos na história da humanidade, e mesmo as mais recentes, nós vamos ver, por exemplo, declarações que eram quase que catedráticas, declarações que não se discutia, entre aspas. Por exemplo, a Itália, e eu me lembro, minha mãe dizia muito isso, mila pero non più mila, né? 1000 sim, mas 2000 não. Era o ensino romano de que 1000 anos tudo bem, 2000 não, né? Então, a partir daí se criou o bug do milênio, se criou uma série de coisas. Claro que o bug do milênio era uma ameaça real, mas se fez um alarde em cima disso, e o ano de 2000, ele era apontado como um ano de catástrofes intensas. Por quê? Baseado, pura e simplesmente, em nada, até porque o ano de 2000 que nós vivemos não é, de fato, o ano 2000, pelo calendário judaico, e até porque o ano de 2000, não só naquilo que ele ensina, ele apontava para a meia-noite um temor muito grande em muitos corações. E eu sei que aqueles que me ouvem sabem também disso, porque participaram disso. Nós somos uma geração que presenciou isso. E, curiosamente, as pessoas estavam amedrontadíssimas, várias delas, com a meia-noite do ano 2000, quando para Deus o ano 2000, se fosse no calendário nosso mesmo, já teria iniciado a partir do pôr do sol daquele mesmo dia. Olhem que interessante, né? E as pessoas apavoradas esperando a meia-noite do ano 2000, imaginando que pudesse acontecer alguma coisa, né? A falta de informação tem feito com que nós, ou pela falta de informação não nos preparamos, ou pela informação errada, acabamos criando expectativas errôneas. E qual é o grande problema? Por que o inimigo cria expectativas errôneas em relação aos sinais, em relação mesmo às manifestações da natureza, em relação mesmo àquilo que o próprio homem está fazendo? Porque enquanto o diabo conseguir fazer e colocar no coração das pessoas, e colocar mesmo no coração dos cristãos, falsas trombetas de Deus, falsos sinais de Deus, quando as verdadeiras vierem, o que se ouvirá do povo, e inclusive de muitos cristãos, isso aí eu já ouvi, isso aí não vai dar em nada. Não, isso aí eu já sei, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é um outro bando de louco, como aqueles que falaram e não aconteceu nada. O inimigo vai criando, então, falsas trombetas, falsos sinais, para que realmente a gente, como disse o irmão Marcílio, se desvie do verdadeiro problema, do verdadeiro foco, e também para que quando vier a verdadeira trombeta, as pessoas já estejam calejadas e não ouçam a verdadeira voz, a verdadeira trombeta soando. E nós precisamos estar cuidadosos, por quê? Porque o inimigo tem realmente, nesse tempo presente, criado muitas trombetas, entre aspas, né? Como falamos, o Mila no Piu Mila, o bug do milênio, as pedras maias, o filme 2012,
que apontava para o próprio 2012 catástrofes, justamente falando em função das pedras maias, né, dos Incas, o cometa Halley, enfim, irmãos, se nós formos olhar ao longo dos anos, nós vamos ver que houve sempre muitos sinais, entre aspas, deturpados. E é curioso que nós vamos encontrar, por exemplo, na Bíblia, todo o tempo em que Cristo esteve na Terra, e houveram, certamente, ali acontecimentos, o próprio João, quando se estuda, por exemplo, Laodice, quando João dá a mensagem, escreve a mensagem a Laodiceia, a história mostra, corrobora claramente que houve um terremoto incrível em Laodice, que praticamente acabou com a cidade. Porém, isso não é mencionado na Bíblia. Por quê? Porque não era um sinal de Deus. Embora a cidade inteira tivesse sido varrida, não era um sinal de Deus. Deus se preocupa em dar os sinais dele. E eu quero chamar a atenção para os irmãos, para o livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 38. Já falamos disso, mas eu gostaria de apontar de novo para aqueles que não participaram conosco, para aqueles que participaram no dia. Mateus, no capítulo 24, versículo 38, repito, aqueles que gostam de acompanhar, obviamente, é dito o seguinte. Prestem atenção nisso, amados irmãos. 37 e 38. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lembrem-se que em Mateus 24, Jesus colocou a vinda do Filho do Homem e a destruição do mundo juntos. Juntos. E ele diz o seguinte, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e ali vem a palavra-chave. E não o perceberam até que veio o dilúvio, que foi a destruição daquela época, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, hoje está se fazendo um alarde enorme em relação a setembro. Eu não digo que não vai acontecer nada. Só digo que, número 1, o próprio mundo está comentando setembro. E é dito aqui claramente que, assim como comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam, ou seja, o mundo não percebe os sinais de Deus. E olhem, irmãos, que foram dados sinais e sinais ali. Noé pregou por 120 anos, de repente, pouco antes de ser fechada a arca, estudem para ver, os animais começaram a vir sozinhos até a arca. Olhe que era um sinal violento, porque Deus não destruiria a terra sem dar sinais a todos. Foi violento o sinal. Os animais começaram a vir, aves começaram a rodar a arca, entrando casal por casal, irmãos, em ordem, todos no seu local, cada um no seu momento. Finalmente, quando todos estavam lá dentro, um anjo fecha a porta, é só ler, um sinal violento de novo, um anjo fecha a porta, e aí está assinalada a destruição de todos. 7 dias depois começa a chover. Bom, irmãos, não perceberam. Embora todos os sinais houvessem sido dados, não perceberam. E no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, leio do 1 ao 3. Mas, irmãos, isso está sendo dito para nós, amados irmãos, para nós, irmãos e irmãs. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Precisa Paulo falar para nós dos tempos e das estações? Claro que não. Nós vemos como estão os tempos. Todo mundo está vendo como está. As estações, irmãos, está uma confusão. Onde é para ser inverno, está verão. Onde é para ser verão, está inverno. Está uma confusão danada. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora olhe como ele arremata. Pois que,
Quando disserem quem? Os filhos de Deus? Não. O mundo. Quando disserem quem? Só os do mundo? Não. Pastores que não conhecem a palavra de Deus. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Os sinais de Deus, irmãos, só são percebidos pelos servos de Deus, pela promessa que ele fez. Pergunto, há alguém dizendo paz e segurança? Não. Ninguém está falando sobre paz e segurança nesse tempo. Por quê? Não se está falando paz e segurança porque há insegurança completa no mercado financeiro, há insegurança completa quanto às questões de guerras, há insegurança completa em todos os aspectos. O inimigo vai fazer o quê? Vai fazer com que finalmente levante-se um homem, e este homem, lhe será permitido que de alguma maneira, uma vez que são eles próprios que estão criando este caos todo, eles próprios, uma vez que ele seja posto no poder, ele vai segurar agora tudo isso, o projeto HARP, ele vai segurar e vai balançar o mercado financeiro para bem e vai fazer com que as pessoas imaginem agora um milênio de paz e prosperidade na terra. E ecoará de todos, paz e segurança. As pessoas estarão se cumprimentando porque finalmente o mundo entrou num estado de paz. As igrejas estão agora todas unidas no projeto ecumênico, acabou a confusão naquela terra do Oriente e as pessoas agora estão imaginando períodos de prosperidade e paz. E eis que sobrevirá repentina destruição, porque essa pseudo-paz foi levantada. Paz entre as igrejas no ecumenismo, baseada na mentira do domingo. Paz no mundo financeiro, baseado na força do homem, para o engano. Então, finalmente, Deus vai agir. E quando ele agir, ninguém vai estar esperando. O decreto dominical foi promulgado e agora, entre aspas, a paz reina, salvo por uns poucos que incomodam porque não estão guardando o domingo, que é para o papado e para o mundo, ou, entre aspas, dia do Senhor. Então, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como foi no dilúvio. Agora, voltemos para o livro de Josué, no capítulo 23, versículo 6, Josué 23, 6, e é dito: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Por que quero dar ênfase para isso, irmãos? Nós temos sempre dois caminhos a seguir. Nós podemos, de todas as maneiras, fazer uma leitura superficial e sermos enredados porque não estamos prestando atenção naquilo que a palavra de Deus nos mostra de forma espiritual. Estamos, quem sabe, observando e vendo aquilo que o inimigo quer que vejamos. E isso é um risco. Por quê? Porque, irmãos, esse desvio, ele pode ser mínimo a princípio. Nós começamos a nos focar na direita, nem na esquerda, na direita. E começamos a observar tudo o que está ocorrendo. Agora, vejam o que o Senhor espera de nós em relação a esses desvios. Amós,
capítulo 3, versículo 8 agora. 8. Bramiu o leão. Quem não temerá? Aqui é preciso entender de duas formas. Bramiu o leão. Quem não temerá? É verdade que a palavra de Deus apresenta o leão da tribo de Judá. Mas nesta questão, quando fala de bramido, é o dragão, é o diabo. Eis que o diabo está como leão, bramando ao vosso derredor. Falou o inimigo, rugiu o inimigo. Quem não temerá? Falou o Senhor Jeová. Quem não profetizará? Aqui vem a questão. Quando o Senhor Jeová fala, quem não profetizará? Nós só podemos profetizar quando o Senhor fala. Se o Senhor fala, nós profetizamos. Se o Senhor não fala, nós não profetizaremos, porque senão não seremos profetas. O profeta fala o que o Senhor lhe diz. O profeta fala aquilo que ele tem como profunda convicção do que o Senhor disse na sua palavra. Vamos para Mateus 24, agora o versículo 3. Mateus 24, versículo 3 agora. Já falamos sobre isso, mas vamos pegar um novo aspecto disso que já estudamos. Mateus 24, versículo 3, é dito: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Essa palavrinha não pode ser esquecida. Em particular, então, não será consultando a internet que nós vamos encontrar estas questões profundas de Deus. Pelo menos não consultando a internet naquilo que o mundo está falando. Será numa entrevista particular com Cristo. Pode vir através de um irmão? Pode. Você estuda e vai ter uma entrevista particular com Cristo para ver se aquilo que o irmão ou o pastor falou é dele ou não é. Mas chegam-se em particular dizendo: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No versículo 15, que já estudamos, do mesmo Mateus 24, é dito: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Eu quero levar agora o estudo para um outro aspecto que está registrado no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Números 21 e o versículo 9. É dito o seguinte: Moisés fez uma serpente de metal, de bronze, e colocou-a sobre uma haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O que isso tem a ver com o que estamos falando? Irmãos, os nossos irmãos hebreus no passado estavam num local bastante perigoso. E estavam à mercê de uma série de intempéries. Tempestades de areia, perseguição dos soldados do Egito, que Deus já havia livrado eles, uma série de problemas e riscos. Repito, problemas e riscos. O problema financeiro que hoje temos, eles tinham. Eles saíram do Egito. Os problemas que nós temos em relação à natureza, eles tinham. E mais, eles estavam rodeados de animais perigosíssimos. E estavam reclamando. Deus tinha uma lição a mostrar a eles. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a sobre uma haste. E era que acontecia que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. A serpente ali representava Cristo e o sacrifício que ele faria. E agora, Deus permite um real problema entre o povo de Deus para que eles pudessem observar o propósito de Deus em cada coisa. Qual era o propósito? Deus queria mostrar para eles como eles estavam sendo protegidos o tempo todo e não estavam sendo gratos a Deus por sua proteção. Deus queria que eles se fortalecessem, por quê?
Porque quando acontecesse um problema real, eles saberiam enfrentar pela fé esse problema real. Deus não queria que, sob a ameaça de um meteoro, eles tivessem medo de ser destruídos. Eles, então, foram mordidos por serpentes e não havia chance. Hoje você pode até correr por um posto de saúde e tomar um soro antiofídico e ser curado. Naquela época não tinha, era morte certa, não escapava. Porém, havia uma saída. E, irmãos, eu quero que prestem atenção nisso. Eles poderiam ficar olhando para o problema, ficar olhando para a mordida da serpente, e podiam olhar para Cristo representado naquela serpente. Era uma escolha que se fazia. Pela fé, até porque era algo absurdo você olhar para uma serpente de bronze e ficar curado. Me expliquem, a nível de medicina, como isso é possível. Provavelmente haviam os médicos ali na época já dizendo ali no meio, não, isso é absurdo, parem com isso, que é isso? Vamos botar um emplastro aqui, vamos fazer alguma coisa aqui que vai ficar bom. Não. Era um momento em que a fé tinha que ser exercitada. E Deus, ele permitiu que aquilo ocorresse para que a fé fosse testada. E aqueles que haviam se alimentado diariamente da fé, aqueles que conseguiam olhar para o passado, numa frase fantástica que está registrada na inspiração, nada temos a temer ao futuro, desde que não nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. Se nós podemos olhar ao passado e com corações gratos ver como Deus nos tem conduzido, irmãos, ainda que um meteoro caia na nossa cabeça, irmãos, nós poderíamos ser como Paulo. Viver é bom, morrer é lucro. Né? A questão é, qual é o propósito de Deus em cada coisa? E gostaria de finalizar com o livro de Ezequiel, no capítulo 33, onde gostaria que a gente pudesse ter muito claro aquilo que, entendo, Deus está querendo dar ao seu povo nesta tarde e nesses dias em que vivemos. Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 1. Prestem bastante atenção, irmãos, no que diz ali. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, atenção agora, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando, notem que interessante, a palavra de Deus, ela é todinha conectada. Lá em Apocalipse, lá em Mateus, a pergunta é quando? Respondendo, Jesus diz, quando? E aqui, o Senhor não diz se. Poderia dizer se. Se houvesse se, haveria dúvida. Não. Ele diz, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz, quando eu fizer vir a espada. O Senhor poderia dizer aqui, quando eu fizer vir a calamidade, a destruição, isso ou aquilo. Não. Ele diz, quando eu fizer vir a espada. Irmãos, e não adianta eu querer interpretar com base no que eu sei. A Bíblia deve ser interpretada por ela própria. Ainda, não, já sei, espada é guerra, é destruição, é problema, é isso e aquilo. Não. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que a Bíblia chama de espada. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 16, que é o mais importante para a gente entender, diz, 1:16, falando de Cristo, ele tinha na sua destra 7 estrelas, na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A espada na Bíblia tem, em primeiro lugar, a conotação da palavra de Deus. Então, quando eu fizer se cumprir a minha palavra sobre a terra, e esta palavra, em relação à espada, 2 fios, Novo e Velho Testamento, certo? Ela tem a ver, sim, com morte. Ela tem a ver, sim, acima de tudo, com lutas, com dor. Porém, em primeiro lugar, essa morte, esta luta, tem que estar linkada com a profecia bíblica. Tem que ser algo profetizado por Deus, tem que estar na palavra. E note, quando eu fizer vir a espada, quando eu fizer se cumprir o que eu disse no livro de Apocalipse,
quando fizer se cumprir o que eu disse no livro de Daniel, quando eu fizer com que se cumpra a minha palavra sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. Note agora, versículo 3. Vendo ele, primeiro lugar, se você consegue ver que a espada vem sobre a terra, se você consegue ver que está realmente se cumprindo o que Deus disse, então, ele, se tocar a trombeta e avisar o povo, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Preste atenção. Vendo ele, vendo você, vendo eu, que a palavra de Deus vai se cumprir agora, verdade presente, e ele toca a trombeta, você toca a trombeta e avisa o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a cabeça dele próprio. Ele ouviu o som da trombeta, diz o versículo 5. Ele ouviu o som da trombeta, por isso a trombeta tem que dar o sonido certo. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Claro. Por quê? Mas apenas se a trombeta for tocada a mando de Deus. Versículo 6. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, então agora você viu que vem a espada, você não tem dúvidas de que de fato é o cumprimento profético do que Deus disse. Se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, Deus não pede que você ensine o que você não conhece. Deus não pede que você ensine o que você não viu. Mas se, quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Então, o que está dizendo é que, se o atalaia vê que vem a espada e não toca a trombeta, e não avisar o povo, a espada vindo, levando uma vida deles, ele só vai ser levado pela própria iniquidade dele, mas o sangue vai ser requerido de ti, porque você poderia tê-lo avisado. Eu, pastores, cada um dos que conhecemos a palavra de Deus. Agora o 7. A ti, pois, ó filho do homem, isso é para nós, te constitui por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, não vai ouvir do mundo, não vai ouvir do que estão dizendo, você vai ouvir do Senhor, você vai estudar a palavra de Deus, porque tudo que não é de fé é pecado, e se você crê e tem fé que vai acontecer, e é a palavra de Deus, por isso pergunto, setembro, uma trombeta de Deus? Essa é uma questão pessoal. Você acredita que é uma trombeta de Deus? Tem fé, confia nisso? Amém. Agora, se você não tem, você não pode ensinar como sendo uma trombeta de Deus, porque pode não ser a palavra do Senhor. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Particularmente, eu, Rogério, não tenho coragem de dizer que tudo que se está falando em relação a setembro vem da boca do Senhor. Eu, que aprendi a estudar e ensinar um está escrito, e já ouvi muito muito parecido com isso, não tenho hoje convicção e não tenho coragem de dizer a alguém que isso é a palavra do Senhor.
E não tenho coragem de dizer que isso veio da boca de Deus. Não tenho. Porém, uma vez que nós precisamos de terreno seguro, eu acredito sim que o livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, nos ajuda a ter pelo menos uma noção do que estamos falando. 1 Coríntios 14, 8 e 9. Por quê? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Irmãos, se setembro está com um sonido incerto, e eu creio, porque me parece, o irmão Marcílio fala, e eu creio nisso, irmãos, que o verdadeiro sonido não está sendo tocado, não está sendo ouvido. Não há nada mais importante hoje, a nível de notícia, do que a besta que sobe do mar, unindo-se com a besta que sobe da terra. O que vão fazer, o que vão tratar, além daquilo que o irmão Marcílio crê, além daquilo que Deus pode ter mostrado a ele, nós não temos ideia. Mas é um fato que é isso que realmente importa, além de tudo. E o texto diz, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O preparo vem de Deus. Mas se nós ensinamos e tocamos a trombeta de forma com um sonido errado, não tem como as pessoas se prepararem. Porque no final das contas, todas as trombetas são tocadas para que o povo se prepare, para que o povo de Deus se prepare. Nós temos, mesmo muitos da verdade presente, estão se focando no problema e não estão se focando no propósito pelo qual o problema vem. É para se preparar para a batalha. E, sinceramente, nós não precisamos de nenhum desses tipos hoje para se preparar. Nós temos que nos preparar, por exemplo, porque nós sabemos que vem o problema. Nós sabemos que a perseguição vem e nós, me parece, não estamos nos preparando devidamente. Por isso precisamos nos unir mais, orar mais, o que fazer, como fazer, orar juntos para que Deus nos mostre caminhos que Ele quer. Versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, é claro que aqui tem uma ligação com o falso dom de línguas, eu não entro nessa questão, mas assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, claras, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se nós, como todos, começarmos a ensinar tudo que está acontecendo, não olha ali, ó, terremoto não sei aonde, não olha aqui, isso aqui, não, olha lá aquilo lá, olha lá aquilo lá, olha aqui. As pessoas ficam perdidas. Por quê? Porque elas sabem. Na verdade, cada um dá ênfase naquilo que viu. O irmão navegou na internet e viu que lá na China aconteceu tal. Não, olha aqui que interessante isso aqui. E vira a coisa mais importante do mundo. O outro vê um terremoto não sei onde e vira a coisa mais importante do mundo. O outro descobriu não sei o que da NASA e vira a coisa mais importante do mundo. E o outro descobriu sobre o Blue Beam e é a coisa mais importante do mundo. E o outro sobre a maçonaria e é a coisa mais importante do mundo. Irmãos, nós temos irmãos que nós temos que respeitar, mas eu conheço um irmão que é muito comentado no meio da verdade presente. Muito. É muito respeitado. Ele só fala de maçonaria. Você tenta mostrar a ele a besta que sobe do mar, é maçonaria. E a besta que sobe da terra, é maçonaria. E o falso profeta, é a maçonaria. E não sei o quê, e tudo é maçonaria. Mas a palavra de Deus não é assim. O perigo vem de onde Deus diz que vem. Não de onde eu acho que vem. Não de onde o mundo diz que vem. Não é de onde a NASA diz que vem. Porque a NASA não vai saber. As coisas vão acontecer rápidas. Rápidas. Quando Deus diz que vem, vem. Se Deus não disser que não vem, não vem e pronto. Deus pode, com um sopro, desviar um meteoro de toneladas da Terra. Irmãos, quero apenas chamar a atenção dos irmãos, finalizar com o seguinte. Nós temos uma missão, acima de tudo,
que é a verdade presente, da qual não podemos nos desviar, que está registrado em Apocalipse 14. Nós devemos nos preparar diariamente para dar esta mensagem ao mundo. Em primeiro lugar, amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que Deus quer de nós. E o nosso preparo, claro, nós podemos amanhã estocar um pouco de comida? Podemos. Nós podemos fazer isso ou aquilo? Podemos. Mas o verdadeiro preparo que Deus espera de nós é que nós estejamos preparados como soldados dele para dar a última mensagem que esse mundo precisa. Número 1, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Caiu Babilônia. Número 3, resumindo, aquele que receber a marca da besta receberá a ira de Deus sem mistura no cálice da sua ira. E irmãos, pergunta-se a muitos irmãos da verdade presente: qual é a tua missão? Pregar as mensagens angélicas. Amém. Qual é a primeira? Peraí. Irmãos, isso tem que estar gravado na nossa mente com todas as letras. Nós precisamos conhecer profundamente as 3 mensagens angélicas, porque para isso eu e você fomos chamados e para isso temos que nos preparar. Irmãos, morrer não é o problema. O problema é morrer não preparado. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Irmão Marcílio, é contigo, meu irmão. Amém. Deixa eu terminar de colocar aqui, Rogério, as 3 mensagens que está em Apocalipse ali, que eu comecei a colocar. 14, 8, né? E o terceiro anjo, 14, 9. Irmãos, dar testemunho com as nossas vidas sendo fiel. Bom, os irmãos que queiram, por favor, fazer alguma colocação, fiquem à vontade, a gente pode conversar sobre o assunto, ver algum posicionamento de algum irmão. Fiquem à vontade, de qualquer forma, é um estudo para a gente ouvir novamente, sem dúvida nenhuma, para nós termos condições de gravar isso na nossa mente e no nosso coração, né? Não sei se os irmãos vão fazer algum comentário, de qualquer forma. O irmão Rudy, o Rodolfo Natali, né? Ele mora em Caserta, na Itália. Ele me passou um link muito bom sobre a Agenda 21, tá? A Agenda 21 realmente tem, assim, bastante coisas interessantes, né? Mas, enfim, lembrem-se sempre, né, de observar essas coisas, estar antenados, mas não perder o foco. Esse é o grande propósito desse estudo, não é, irmão Marcelo? Exatamente. Nós estamos aí recebendo essa mensagem de hoje, confirmando a nós uma série de passagens em Amós e Ezequiel, dizendo exatamente para ficarmos atentos que Deus, a todo momento, ele nos colocaria a par de tudo, nos informaria exatamente sobre tudo, e vai nos informar, e vai nos dar condições de entendimento e colocar nas nossas bocas o que realmente ele quer falar na sua igreja e o seu povo, e vai nos dizer. Isso é de fundamental importância para nós conseguirmos seguir aí firmes, tranquilos, com toda a mansidão de Cristo possível, e saber que a nós essas destruição não serão atribuídas a nós com certeza, até porque eles vão se enfurecer por conta exatamente disso, que eles não vão ter condições de afrontar os servos, os santos de Deus na terra, né?
Enfim. Marta Cristina, mesmo que alguns não acreditem, que não queiram ouvir, tem que falar. Sim, exatamente. Tem que falar sim, irmã. Não tem por onde não. Bom, vamos orar, Rogério? Vamos sim. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor imensamente pelas almas que estiveram participando nesse estudo, aos nossos amados irmãos e irmãs. Queremos te pedir que o Senhor, assim como um dia teu filho Jesus soprou sobre os teus discípulos, e diz a Escritura que se abriu o entendimento a cada um deles para as Escrituras, irmão. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa também dar-nos do teu Espírito, que o Senhor Jesus possa soprar sobre cada um dos nossos amados irmãos que nos ouvem agora e naqueles que nos ouvirão no futuro, o Espírito de entendimento para as Escrituras, Senhor. Porque se nós nos focarmos nas Escrituras, se nós estudarmos a Tua Palavra, nada nos abalará, Senhor. Nós saberemos exatamente, a cada momento, o Senhor estará se revelando a nós, mostrando a nós qual o caminho seguir, o que fazer e o que não fazer. Que nós possamos ser como aquele texto de Timóteo que abre a epístola, quando diz que desde a meninice sabe as sagradas letras que podem fazer sábio para a salvação. Pai Celestial, abençoe grandemente a cada um daqueles que nos ouviram, dê a eles a convicção do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção, e que estejam atentos aos sinais, mas que em nenhum momento se desviem, Senhor, da verdadeira missão que o Senhor colocou sobre cada um deles. Amém. Para aqueles que, porventura, não conseguem acreditar que essa é a missão que o Senhor lhes deu, por favor, Pai, convença-os da verdade. Para que eles saibam que são servos teus, chamados para dar o sustento ao seu tempo. E nós sabemos que numa época em que a Trindade e que a besta tem pedido adoração, temer ao Senhor e dar glória ao Senhor, adorar ao Senhor que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, é de fato aquilo que necessitamos. Porque sabemos que a besta vem para destruir, para roubar, para matar. E o Senhor vem para proteger, para cuidar e para amar. Por isso nós escolhemos o Senhor e queremos te pedir que nos dê sabedoria para apresentá-lo assim àqueles que não te conhecem. Que nós possamos também ter a sabedoria, Senhor, de ensinar que as igrejas caídas estão se unindo à Babilônia e que o Senhor quer ter um povo puro nessa terra e merece ter um povo puro nessa terra. Por isso o convite, caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Que nós tenhamos a coragem, a sabedoria para ensinar aos nossos próximos que não é mais momento de estar em igrejas recebendo as doutrinas babilônicas, porque elas é que nos afastam do verdadeiro preparo para servir ao Senhor. E, finalmente, dê-nos força para ensinar às pessoas que a marca da besta está chegando e que vale a pena servir ao Senhor e guardar o teu santo dia, uma vez que não só o teu santo dia é um muro de proteção a cada um de nós, mas também é aquele sinal que nos protegerá das pragas nos últimos dias e, acima de tudo, é o sinal que diz a quem nós servimos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, nosso Pai, e a teu Filho, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. É em nome dele que oramos, Pai, e agradecemos por toda a tua bondade. Amém. Amém. Irmão Rogério, nós retornaremos na quarta, né? Na segunda, o irmão tem uma entrevista na TV UOL, é isso? Isso. Na segunda-feira nós temos uma entrevista na TV UOL, e aí, como eu não sei ainda se essa entrevista ela vai ser ao vivo ou se será gravada para depois ir ao ar, nem eles souberam me dizer ainda, me parece que vai ser gravada e depois vai ao ar. Na quarta-feira a gente disponibiliza o link para aqueles que quiserem olhar, né? E eu quero pedir, irmão Marcílio, a todos que estão nos ouvindo, que orem por essa entrevista, porque o tema é profundo, né? O tema é exatamente a marca da besta e, obviamente, não preciso nem dizer do perigo, né, que há em torno desse tema, né? Nós vamos caminhar pela roda da sombra da morte mesmo, não tenha dúvida nenhuma, mas nós temos que temer somente o Senhor. Amém.
Deus abençoe a todos, irmãos. Obrigado, Rogério, pelo encontro, pelo carinho e pela atenção conosco. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos, amados irmãos e irmãs, que esse restante de sábado, né, que já está finalizando, possa, de fato, trazer aos irmãos uma semana cheia da presença de Deus. Amém. Amém, boa noite. Até quarta.